Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. Alguns recados importantes. Se você viu o pré-jogo, você sabe que eu tô gripada, então aqui está o meu paninho pra eu poder com certeza dar uma o meu lencinho que já vai pro lixo, tá? Depois disso. Mas eu tô toda vermelhinha aqui, mas de fato vamos fazer esse pós-jogo que é muito importante pra gente, sabe da relevância dessa vitória. Os outros comentários iniciais, vocês sabem que eu sou uma das embaixadoras da Centauro. Tanto essa blusinha não tem mais, é que essa blusinha é antiga. Mas todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, usem meu cupom IMPSANTISTA. E se você vai apostar, aposte na PixBet. O link da PixBet tá lá no meu Instagram, @imparcialmentesantista. Entra lá e aposte pela PixBet, pelo meu link, claro. Apoie dessa forma a PixBet e apoie também o canal Imparcialmente Santista. Tá lá nos meus destaques. Cara, vamos falar desse jogo importante, né? Talvez hoje seja um vídeo um pouquinho mais curto, porque eu não tô conseguindo respirar, mas eu acho que, de forma geral, eu ia falar que o Santos conseguiu respirar essa noite, né? Foi um alívio, mesmo que eu não consiga, mas eu acho que é um Santos que mostrou um time organizado, mostrou um coletivo mesmo na ausência de peças hiper importantes, como o Rodrigo Fernandes, como o próprio Soteldo. É claro que também tem o Carvajal, tem o Alex, tem o Ed Carlos, tem várias outras pessoas, o próprio Felipe Jonathan, que já foi muito importante, mas tá muito tempo fora do Santos. Mas eu vejo um Santos que mostrou uma importância coletiva. Não é um Santos como contra o Mirassol, que numa jogada absurda, naquele cruzamento que o Soteldo encontra, consegue marcar o seu gol. Não, é um Santos que propôs bola no chão. As jogadas, principalmente as jogadas que você tem nos 2 gols impedidos do Santos, são jogadas articuladas que basicamente a bola passa por todo mundo. Então hoje eu vi pouquíssimas vezes. O João Paulo fez aquela defesa que o Dodge ajudou no final, mas o São Bento chegou poucas vezes. O Santos dominou totalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, é claro, teve uma inconsistência. Eu acho que também é o Santos que fez todas as alterações, colocou Barbosa, colocou Raniel, colocou Pirani, colocou o Natan, foram várias peças que o Odair foi tentando. Então volta naquele ponto que a gente lembra que o Odair não é um cara de fato teimoso em algumas peças, ele já trocou basicamente todo mundo. Acho que ele só não troca o Lucas Pires porque ele não tem que impor, senão ele já teria jogado contra o lateral esquerdo, poupando até o fato do Lucas Pires ter ido bem, na minha opinião, hoje, tá? Mas eu vejo que é um Santos que foi organizado e sem teus reforços ainda, né? Você tem o meia chegando, o meia que também pode jogar de ponta esquerda, você tem o próprio Lucas Lima chegando, que é um cara que pode ajudar nesse meio de campo, que foi um Ivonei que começou bem a partida, depois ficou um pouco apagado, mas no início do jogo só dava o Ivonei ali articulando. Então você tem essas duas peças, você tem um baita zagueiro, uma super promessa chegando, foi caríssima, e um investimento do Santos, e você tem o Alisson. E hoje eu achei que o Santos fosse jogar com o Sandri de primeiro, e na verdade você teve ali basicamente um Dodge um pouco mais atrás, um Sandri ajudando na frente e um Santos com uma nova cara de meio de campo, né? Eu gostei do que eu vi hoje, sabe? Eu acho que é um Santos que conseguiu ter um time com essa cara mais de jogando sério, jogando um pouco mais leve. Muito, assim, é claro que hoje é só um respiro dentro de todos os próximos jogos. É aquela coisa, né? Você respira hoje pro final de semana você ter o quê? Pá! Na sua cara, que é o jogo contra o São Paulo dificílimo. Mas é um Santos que, dentro dessas dificuldades, por exemplo, acho que o marco dessa partida é a torcida e o Ângelo fazerem as pazes. É a torcida apoiando o Ângelo indo lá na torcida e fazendo assim, e pedindo pra torcida cantar. Essa questão, essa união é muito importante pro torcedor. Porque assim, é um dominó. A gente sabe que é um efeito dominó. Se uma peça cai, começa o jogador a brigar com a torcida já tá brava com os jogadores, vai ficar brava com a direção. Aí você acontece, por exemplo, o impeachment, que eu não acho que seja a solução. Eu acho que é um Santos que vai ficar ainda mais desorganizado. É um Santos que precisa terminar este ano com o Rueda sem cair para nenhuma outra Série B, seja no Paulista ou no Brasileiro. E sim, na próxima gestão pensar diferente, talvez pensar em uma gestão que olhe mais pro futebol, não sei. Mas eu acho que o impeachment bagunçaria muito o Santos. E eu acho que a torcida, ela fez o seu papel, tanto entrando no CT, tanto também entrando na reunião do conselho. A torcida está preocupada e ela cantou no final do jogo, né? Jogando com vontade, ninguém segura o peixão, algo desse sentido. Não foi time sem vergonha, não foi respeita a camisa do peixão, não foi nada disso. Foi de fato que hoje se mostrou vontade, mas não só vontade pela vontade, a garra pela garra. Por exemplo, aquele lance do Lucas Braga, que poderia até ser expulso, não é simplesmente uma jogada mais dura, um xingamento, um chega junto, não, foi um Santos organizado. E eu acho que é muito, nossa,
mas é só o São Bento. O Santos não estava conseguindo ser organizado nem se jogasse contra o próprio Santos. Então eu vejo muito que o próprio jogo contra o Palmeiras, o primeiro tempo não foi um jogo tão ruim assim. É claro, o Palmeiras tem... Não dá pra comparar o Palmeiras com o São Bento. Mas é um time que, aos poucos, talvez esteja encontrando aí... E esse futuro, só que esse time não vai encontrar nada se ele tiver tempos tão sombrios de psicológico, de tensão, de possíveis quedas. E seria o terceiro ano, se o Santos embarcar nessa, vai ser o terceiro ano que o Santos vai entrar no Campeonato Brasileiro levando essa nuvem carregada com ele. O Campeonato Paulista precisa ser mais leve. É uma obrigação que esses jogadores precisam entregar para a torcida um Campeonato Paulista leve. Não quer passar para... Não quer é ótimo, né? Mas não vai passar para as quartas de final, para a semifinal. Ok, eu acho que... Também acho que é obrigação, mas a gente entende o que tá acontecendo. Agora, não dá para você fazer igual fez nos últimos anos, de faltar uma ou duas rodadas e você ainda tá com medo disso. Fazendo a nossa análise, eu acho que o João Paulo teve um jogo seguro, felizmente tá bem, né? A gente teve até falando do outro goleiro, caramba, é Edson, acho. Cara, o goleiro reserva deles, até o tweet do Mussetti, né? O goleiro reserva deles resolveu virar o Neuer, porque do nada o cara jogou muito bem. Mas, bom, uma atuação segura. Eu achei interessante o Bauerman hoje, eu achei que fez uma boa partida, muito mais, de fato, segura do que a gente tava vendo. O Maicon apareceu 2 vezes em 2 cabeçadas, meio mais ou menos, não foi aquela coisa maravilhosa, mas é importante você ter um dos caras mais altos do seu time podendo cabecear. O Bauerman faz muito isso e talvez tenha muito mais impulsão e mira do que o Maicon, mas vê que o Maicon também ajuda nisso. O Maicon não fez um jogo ruim. É claro que, até vi no Twitter pessoas falando, quando o Santos tá conseguindo jogar pro chão, lá vai o Maicon dar o seu chutão, né? Lá vai o Maicon desfazer toda essa questão, toda essa tática do Santos. Mas eu acho que o Michael, dentro de todas as partidas desse ano, com certeza essa foi a melhor. Acho o João Lucas também um jogador regular, eu acho que ele é um cara que realmente ajuda mais na marcação. Prefiro o João Lucas do que o Natan. O Pires cruzou, o Pires estava aparecendo, o Pires jogou muito, foi tipo assim, o jogo mais, não jogou muito bem, mas assim, jogou muito mais leve do que nas outras partidas. Cara, o Dodi, um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo, é que dá pra gente colocar o Barbosa nisso por conta da efetividade da atuação dele, né? Mas assim, o Dodi foi muito bem. E talvez o gol que ele tira no final também vale um gol como o do Barbosa. Então o Dodi o melhor em campo. O Sandri eu gostei. O Sandri foi um dos únicos que se salvou no clássico contra o Palmeiras. Então o Sandri fazendo um bom jogo. O Ivonei começa bem, depois fica um pouquinho mais inconstante, super normal. Depois o Pirani entra, acho que o Pirani entra bem mais apagadinho. Mas a gente sabe que também o Pirani tem pouquíssimos minutos, né? A gente nunca tem uma sequência, de fato, dificilmente a gente tem o Pirani como titular, mas eu gostei da atuação. Eu realmente gostei da atuação do Ivonei. Eu acho que ele vai, de fato, endereçar esse meio, porque agora também chega esse Ruiz, chega esse Lucas Lima, tem a menor ideia, né? O Carvajal também já vai ficar bom, então eu não sei, realmente, ainda tem o Zanocelo, né, cara? Eu não tenho a menor ideia do que o Odair vai pensar pra esse meio de campo. Ainda tem o Alisson pra chegar, o Rodrigo Fernandes pra melhorar. Então, assim, pelo menos eu não tô aqui, né, pra reclamar de peças demais. Mas aí eu não sei o que o Odair vai querer com isso. Mas eu gostei muito do meio de campo do Santos hoje. E eu não sei quanto tempo faz que eu não falo isso. Lá na frente, eu acho que o Marcos Leonardo ainda tem a questão de pode ser um pouquinho melhor na pontaria, né, uma bola ou outra. Mas apareceu porque a bola chegou, né, gente? Acho que é diferente a gente falar de um centroavante quando a bola não chega. E aí, o Ângelo, como eu falei, o mais importante desse jogo foi o Ângelo fazer as pazes com a torcida. E do outro lado, o senhor Mendonça, acho que deixou a desejar hoje. Fez o gol, perdeu aquele gol que podia ter um pouquinho mais de intensidade, mas chegou na bola. Foi um Santos que de fato teve o seu ataque atuando, né? Teve a entrada do Raniel, que também não fez, não apareceu muita coisa. O Lucas Braga, eu achei que, apesar que no final, né? No final ele dá um drible, o Lucas Braga até que dá uma acordada, mas eu achei aquela falta dele muito imprudente. E era um Santos que, se perdesse um jogador ali, cara, ia ser muito difícil pra partida. Então eu achei o Lucas Braga talvez um pouco desconectado, mas de forma geral é isso. Eu acho que o Santos hoje jogou pelo coletivo. Cara, vocês lembram do jogo contra o Água Santa? O jogo contra o Água Santa não foi tremendamente ruim. Foi um Santos um pouco melhor. Contra o Palmeiras também falei do primeiro tempo. Então, baita jogo no final de semana. Um clássico fora de casa. São Paulo, que até perdeu hoje, então também não tá com aquela bola toda. E o São Paulo e o Santos sempre estão, né? O São Paulo gasta, investe muito mais, mas a gente sabe que são dois times que grandes demais pra passar por tanto sufoco que estão passando. É isso, gente. Vejo vocês amanhã, sei lá quando, nos próximos dias, pra gente falar mais desse Santos e tomara que eu consiga já respirar pra entregar em um vídeo melhor. Beijos e boa noite, gente. Ai, depois de tantos jogos, uma vitória. Beijo.